Graça e paz damos a Deus. Eu vou precisar ainda, irmãos, de mais ou menos de uns 5 minutinhos, de 2 a 5 minutinhos, porque eu preciso colocar aqui no notebook a mensagem no celular. Então eu queria pedir para a irmã Márcia, se possível, cantar mais um louvor. Perdido foi que Cristo me encontrou, neste mundo vil, salvou-me, no seu sangue me lavou. Hoje sou feliz, hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se muitas tentações me sobrevêm, para Ele vou. Recebo forças que do céu me vêm. Se com Ele estou, hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se negra noite assustar-me vem, sinto seu amor. As trevas tornam-se em luz também, com meu Salvador. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. E Ele é meu. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar pra dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu
seu rosto ver. Além, além do céu azul, foi Jesus preparar um lar pra dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver. Além. Por tudo e que nós realmente possamos servi-lo até o fim, porque se nós estivermos servindo Jesus até o fim, sem dúvida que o nosso fim vai ser muito bom, né? Bom, amados, é minha última participação aqui nesse congresso, aqui dentro, porque ali fora eu estou à disposição de vocês, tá bom? Eu gostaria de falar de um tema que para mim é muito importante. Eu acredito que essa mensagem pode ser a mensagem mais importante que eu preguei na minha vida. Pode ser o culto mais importante que eu fiz até hoje na minha vida. Na realidade, essa noite eu dormi umas 2h30 só, porque eu fiquei trabalhando em cima dessa mensagem, orando a Deus, para que eu pudesse apresentar para vocês com equilíbrio, para mim não ser aí um profeta do caos, mas também para mim não ser um cão que não ladra. Então, o meu desejo e minha intenção nesse momento é trazer uma mensagem equilibrada para vocês, para que vocês possam tomar a decisão em que caminho seguir, qual é a vontade de Deus, qual não é a vontade de Deus. E eu vou explicar para vocês um pouco mais o porquê que eu disse que, para mim, conselho de Deus é decreto divino. E como que eu atuo com isso? O decreto divino eu aplico na minha vida, para a sua vida eu aplico o conselho. Porque dessa maneira eu me mantenho equilibrado. Eu não vou querer que você viva o mesmo padrão do que eu estou vivendo. Da mesma forma eu expliquei que existe a lei e a graça. Então a lei a gente aplica para nós. E a graça nós aplicamos para os outros.
para as outras pessoas. Mas nós somos acostumados a aplicar a lei para os outros. E aí nós nos tornamos juízes. Mas a graça nós queremos aplicar para nós. Queremos assim, quando erramos, queremos que a graça nos alcance. Mas quando as pessoas erram, nós usamos a lei. Então nós temos que ser muito ponderados. E dessa maneira nós vamos alcançar o sucesso que Deus deseja para nós. Bom, eu comentei aqui que hoje em dia nós estamos vivendo de forma similar no assunto da vida no campo, como Cristo viveu na época dele. Tinha lá os fariseus, os saduceus, os selênios, enfim. E hoje em dia, quando nós olhamos para a mensagem de vida no campo, nós vemos 3 grupos também, ou até mais. Um grupo crê que a mensagem de vida no campo se perdeu no tempo, era para a época de Ellen White, se cumpriu. Não é mais para os nossos dias. E tem aqueles que já nem crêem no Espírito de profecia, então para ele não tem dificuldade de descartar aquela mensagem. Outros acreditam que a mensagem é verdadeira, mas é só para o futuro. É só para o decreto dominical. E eu faço parte do 3º grupo, que acredita que a mensagem ela é verdadeira desde os dias de Ellen White até o fechamento da Porta da Graça, ou seja, até no decreto dominical, fechamento da Porta da Graça para a igreja. Porque depois do fechamento da Porta da Graça, nós passaremos um período no campo, mas será curto. Porque o Espírito de profecia fala que nós vamos sair do campo, levado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, para pregar nas cidades. Então, se nós estivermos entendendo errado a mensagem, nós vamos aguardar uma saída onde não é o momento mais de você estar tão preocupado com essa saída. Até porque, quando Cristo fala de vida no campo, Ele não está querendo nos esconder, mas Ele está querendo nos preparar. Então, por que eu vou tentar me preparar em um momento que não tem mais condição de eu me preparar? A porta da graça te fechou para nós, que temos conhecimento. Ezequiel 9 fala que o fechamento da porta da graça começa por onde? Pela casa de Deus. O julgamento começa pela casa de Deus. E isso é mais do que justo, porque se nós tivermos essas mensagens, se nós tivermos essas oportunidades, nós vamos ser pesados, vamos ter que responder pelas oportunidades que estamos tendo. E eu gostaria de trazer para vocês 3 textos, de forma... Pagou aqui? Vocês vão ter que ter um pouco de paciência aqui para nós conseguirmos chegar lá. Olha, o primeiro texto é esse. Quando em conselho com o Pai, antes que o mundo existisse, foi planejado. Então, não foi por acaso. Deus planejou todas as coisas antes que o mundo existisse. Que o Senhor Deus plantasse um jardim para Adão e Eva, no Éden, e lhes dessem a tarefa de cuidar das árvores frutíferas, e cultivar e cuidar da vegetação. O trabalho útil deveria ser a salvaguarda, e deveria ser perpetuado por todas as gerações, até o fim da história da Terra. Então, de forma primária, nós vemos aqui que antes de Cristo, antes de Deus, da família Deus, criar o mundo, eles tinham planejado como seria. E dentro do planejamento, eles entenderam que o homem que seria criado seria melhor se ele vivesse no campo, em um jardim. Então, esse era plano de Deus antes da criação do mundo. Depois aqui mostra a execução do plano. O plano primeiro foi planejado, depois foi executado. E aqui diz assim: quando Adão saiu das mãos do Criador, ele carregava em sua natureza física, mental e espiritual uma semelhança com o seu Criador. Deus criou o homem à sua própria imagem, e era seu propósito que quanto mais o homem vivesse, mais plenamente devia revelar o quê? A imagem de Deus. Mais plenamente refletir o quê? A glória de Deus, o caráter de Deus. Então, mesmo que o homem foi criado ali em perfeição, ele deveria se desenvolver mais e muito mais. Porque nós precisamos entender que os únicos que não se desenvolvem na história do nosso universo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque eles já estão na plenitude do desenvolvimento. Agora, tanto os anjos, como Adão, como eu e você, nós precisamos desenvolver-se. Precisamos avançar. E o outro texto, que já entra mais para os nossos dias, que é pós-queda, diz assim, no plano de Deus para Israel, cada família tinha uma casa, onde, irmãos? Na terra, com área suficiente para o quê? Para o cultivo. Assim eram fornecidos tanto a renda quanto o incentivo para uma vida útil, laboriosa e autossustentável. E nenhuma concepção do homem jamais melhorou esse plano.
Eu quero que vocês leem comigo, para mim não achar que eu estou lendo errado aqui. Vamos lá. Nenhuma concepção do homem jamais melhorou o quê? Que plano está falando aqui? Que plano está falando aqui, irmãos? O plano de morar no campo. Nunca, nenhum tipo de concepção, de ideia ou de planejamento melhorou o plano de nós morarmos no campo. Agora a questão que nós entramos agora é essa aqui, ó. E mais uma vez fica a pergunta: por que Deus escolheu o campo e não as cidades? Por que isso? Por que Deus escolheu o campo? Será que tem algum motivo primário que envolve o nosso bem-estar, que está ali encoberto às vezes, que nós ainda não entendemos? Porque muitas vezes nós estamos indo para o campo, que eu creio que é o lugar certo, mas pelo motivo errado. E como já foi dito aqui, volto a repetir, campo não vai salvar ninguém. Veja bem que Satanás estava no céu e se perdeu. Adão estava dentro do jardim do Éden e caiu. Caim morava no campo e matou Abel. Então o campo não salva ninguém. Quem salva é quem? É Cristo. Agora eu acredito que dentro do plano da redenção, Cristo tomou algumas medidas para facilitar a minha e a sua vida. Para nós podermos conseguir alcançar de forma mais fácil o objetivo. E por isso que existe mensagem de reforma de saúde, mensagem de vida no campo, mensagem de vestuário e várias mensagens aí que envolvem o plano da sua redenção. O nosso Deus, ele é maravilhoso, ele não só veio, subiu numa cruz, morreu para me salvar e para te salvar, mas agora ele deu ferramentas para poder facilitar um pouco mais a sua vida. E nós vamos desvendar um pouco isso, né? Existe uma lei que é a lei da contemplação. Que nós somos moldados pelo aquilo que nós contemplamos. Isso pode ser aquilo que você contempla através da visão, pode ser aquilo que você ouve ou aquilo que você lê. Essa lei, ela tem um nome que chama neurônios espelhos. A irmã lá no fundo é médica, deve ter ouvido falar um pouco sobre isso já, né? Neurônios espelhos. Irmãos, se vocês não estudaram sobre isso, estuda, que isso é fantástico. Isso é a ciência mostrando o que o Espírito de Profecia relatou há muitos anos atrás. Sabe quanto que foi descoberto, de forma assim mais concreta, a questão do neurônios espelhos? O ano de 1990. Sendo que Ellen White escreveu isso aí na década lá atrás não. Então Deus revelou para nós há muito tempo que vai acontecer. Amós 3:7 diz para mim e para você assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, se você crê que a serva do Senhor, ela foi uma profeta inspirada por Deus, você tem que entender que isso aí não é simplesmente um conselho do qual você pode escolher fazer ou não. Porque, entenda, conselho de Deus não é um conselho de um ser humano que é falho, que é errante. Mas, irmão Kleber, eu posso me salvar na cidade? Claro que você pode. Só que você vai fazer parte menos do 1% que a palavra de Deus fala, que de 100 famílias, nenhuma por cento. Irmãos, vamos procurar aí, cadê os filhos, os netos ou os bisnetos de Ellen White? Cadê os bisnetos, tataranetos de Andrews, Uriah Smith, José Bates, o próprio Eduardo Sutherland, Percy McGinn? Cadê esses homens que deveriam aí estar segurando a bandeira muito mais do que nós, porque eles, os pais, estavam na família. A questão, meus amados, é que se você não contemplar a Cristo, se você não se entregar a Cristo por você mesmo, se você não fizer uma entrega, não tiver um pacto com Deus de santidade, de santificação, você vai se perder, mesmo que você fosse filho do próprio Paulo. A palavra de Deus fala que nem Daniel, nem José, nem Elias, se estivesse na terra, mudaria sequer uma vírgula da história dos filhos. Porque a salvação ela é individual. Pai não vai salvar filho, filho não vai salvar pai. O que pai pode fazer por filho é proporcionar uma condição melhor para ele. Desde um ambiente, desde uma alimentação, desde uma educação. Esse é o papel do pai. Saiu disso, acabou. É livre-arbítrio. E nós precisamos entender que dentro do livre-arbítrio, como eu já disse aqui, existe a escolha. E eu já preguei, e volto a repetir, a escolha é toda sua, porque a consequência vai ser toda sua.
Se você escolher as coisas certas, tem probabilidade de tudo dar certo. Se você escolher errado, pode tudo dar errado. Deuteronômio fala assim: eis que eu coloco frente a você hoje a bênção e a maldição. A bênção quando você obedecer e a maldição quando você desobedecer. Então, frente a essa situação agora, o que eu quero trazer para vocês aqui, não é o que eu penso, mas é o que está escrito, e aí você vai decidir. Então, neurônios espelhos, né, lá, ó. O que é um neurônio espelho? Você é moldado por aquilo que você está contemplando, por aquilo que você está ouvindo, por aquilo que você está lendo. Por isso que existe tantos conselhos para nós não lermos livros que não são do Espírito de Profecia, livros que não são escritos por homens de Deus. Por isso que existe tantos conselhos para não ouvir músicas mundanas, porque aquilo fica na sua cabeça. Por isso que existe tantos conselhos para não assistir coisas que não deve, porque a tua contemplação vai te transformar e vai te moldar. Irmãos, eu nunca me esqueço que quando eu tinha lá os meus, eu vou chutar aqui, não lembro direito agora, 17, 18 anos, nós nunca tinha entrado televisão dentro do meu lar. Mas aí a minha mãe, ela se casou, né? Ela se separou do meu pai, se casou com outro homem, e o meu padrasto trouxe televisão para dentro de casa. E quando trouxe televisão, eu lembro até hoje que a novela que passava era América. A novela que passava era América. E até ali a questão do homossexualismo era muito reservada. Só que na América, eles trouxeram ali um homossexual que era o palhaço, que era o bobo da corte. E o nosso país todo riu com aquele homem, com as palhaçadas que eles faziam. E o que aconteceu? Na próxima novela, trouxeram um outro homem, um outro homossexual, só que na outra novela, já colocaram um homossexual namorando com o outro. E aquilo foi crescendo, crescendo. E quando você olha para o que está acontecendo hoje, você fica assustado. Aqueles que moram nas grandes cidades podem falar assim: Cleber, você está desinformado. Isso aí sempre teve nas grandes cidades. Pode ter nas grandes, mas nas pequenas não. Nas pequenas não era dessa maneira como está hoje. Hoje está quase de uma maneira que se você for homem, você vai daqui a pouco ser preso por isso. Se você defender, não, eu sou macho e macho sou, você... não, isso daí já é como que é lá, não sei o que, fobia lá, homofobia. Então, o que aconteceu? As pessoas contemplaram. As pessoas contemplaram que não deviam e foram sendo moldados frente àquilo. E por isso que nós precisamos estar atentos. O que nossos olhos estão contemplando. De forma do qual você se coloca ali para contemplar ou de forma espontânea. Né? Esse cidadão aqui, Lindstrom, ele é um pesquisador. Tá? Existe até lá o pendrive Lindstrom, lembra? É um pesquisador esse homem. E olha o que ele escreve. Se observarmos alguém fazendo algo, ou se lemos a respeito, acabamos fazendo a mesma coisa em nossa mente. Assim, os neurônios espelhos não só nos ajudam a imitar alguma pessoa, mas são responsáveis pela empatia humana. Empatia, eu fiz questão de colocar aqui, no dicionário que fala: capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo que ela aprende, etc. E quando nós continuamos, nós chegamos nessa palavra aqui, neuromarketing. Kleber, o que isso tem a ver com vida no campo? Fique ligado que você vai entender que tem tudo a ver com vida no campo. Tudo a ver. Quando eles desenvolveram a ciência chegou nesse entendimento, o que aconteceu? As empresas começaram a entender que elas poderiam vender muito mais usando a neuromarketing. Então, tem várias pesquisas que mostram. Uma delas mostra o quê? Mostra ali uma pessoa e coloca 3 lanches na frente daquela pessoa. E a pessoa, ela come um pedaço, uma parte daqueles 3 lanches. E aí ela vota ali qual que é o mais gostoso, qual que é o segundo mais gostoso e qual que é o terceiro mais gostoso. E aí depois eles mostram as marcas dos lanches. E aí quando pergunta para aquela pessoa qual que é o mais gostoso, sabe qual que ela fala que é? McDonald's. Mas sabe em qual lugar que o McDonald's estava? No último. Então, o que isso nós conseguimos entender? Que não era o mais gostoso, mas devido à marca se tornava o mais gostoso para ela. Nós precisamos entender isso é muito importante. Você está comprando e consumindo aquilo que você não precisa, aquilo que você não quer.
Quantos dos nossos filhos já ficaram brincando no quintal de arminha, dando tiro para tudo quanto é lado? Onde a criança aprendeu aquilo? Eu não sei se vocês repararam, e nós não somos exemplo é Cristo, mas que as crianças daqui, a maior satisfação delas é dobrar o joelho assim, ó, junto com os pais, na hora que está orando. Por quê? Porque neurônios espelhos está vendo isso no lar. Está vendo isso no lar. Tem criança que joelha e chega de bruço, porque às vezes vê o pai ou a mãe fazendo isso. Então, uma criança que cresce aprendendo isso, sem dúvida alguma, que ela vai exemplificar aquilo que ela está aprendendo. Irmãos, por que nós queremos, muitas vezes, certa marca de roupa e não queremos outra marca de roupa? Por que muitas vezes nós queremos certo celular e não queremos outro celular? Hoje em dia, existe uma palavra, que é uma nomenclatura que se dá para um grupo de pessoas, influenciadores. Agora, o que eu digo para você pergunto, né, como diz o pastor Manuel Espino, ela pergunta, você está sendo influenciado por quem? Quem é o teu influenciador? Quem é a pessoa que está te influenciando? Por que você acha que o número de divórcio é muito maior do que o número de casamento? Porque as novelas estão ensinando isso. Porque as redes sociais estão ensinando isso. E nós estamos se alimentando do mesmo alimento que o mundo está se alimentando. Nós consumimos coisa que não deveríamos consumir. E o que acontece? A nossa mente, ela fica o quê? Sabotada. Aquilo que não é a realidade, nós temos como realidade agora. E essa é a intenção do diabo para a sua vida. Trazer uma falsa realidade. Vocês ouviram falar dos marqueteiros? Quem já ouviu falar de marqueteiro aqui, erga a mão? Tem alguns que não ouviram falar. Então vamos lá. O que era marqueteiro? O marqueteiro era uma pessoa, era um vendedor que vendia sua imagem. Então o que o marqueteiro sempre faz? Ele tem uma bela família, um belo carro, uma bela casa e viaja. E você fica contemplando o marqueteiro. E aí quando você está assim, nossa, eu quero muito a vida dele. Aí ele fala como você pode ter. Compra esse produto. Vende esse produto, trabalha na internet, faça isso, faça aquilo. Para de ficar acordando 6 horas da manhã para trabalhar. Eu acordo 11 horas da manhã e ganho 100 mil reais por dia. E nós contemplamos aquilo e fala, uau, se eu ganhar 100 mil reais, eu vou pregar o evangelho. Eu vou comprar livro no IAG. Vai nada. Vai se perder se ficar contemplando o marqueteiro. Vai quebrar, vai falir, vai perder o dinheiro que tem. Presta atenção, a palavra de Deus fala, 6 dias trabalharás. E através do suor da sua mão, você vai colocar o alimento no seu lar. Irmãos, nós temos que parar de se iludir. Tem aqueles que é iludido com a família perfeita. E aí você fica vendo o marqueteiro mostrando ele e a esposa dele assim, ó, sorridente. Quando sai da frente das câmeras, quase dá um tapa na mulher. É a realidade. Não existe família perfeita, amados. O pastor Diego colocou, tem que fazer faculdade para poder casar. Você conseguir entender e viver ali. E aí o que acontece? Você começa a olhar para a vida daquela pessoa e você começa a ficar frustrado, porque você olha para a sua e a sua é um fracasso. Então por isso que nós não devemos e não podemos viver de marketing, de internet. Temos que parar de contemplar. Está entendendo? Kleber, então eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou desligar a internet em casa. Olha, você vai desligar a internet em casa, mas quando você sair da porta da sua casa para a rua, você vai contemplar isso. É ostentação. O teu vizinho compra uma Hilux e ele financia lá em 360 meses e às vezes fica guardado na garagem porque não tem dinheiro para pôr combustível e você fica olhando aquilo lá. Eu quero também ter um carro desse, eu quero aquilo. Irmãos, nós somos influenciados. Vocês estão entendendo que é difícil de Cristo atingir o nosso coração, porque tem muito lixo que tá bloqueando. Nós estamos num congresso desse maravilhoso, com mensagens maravilhosas, como teve o de final do ano, que foi sobre família, como teve outros congressos, mas quando saímos daqui, nós vamos enfrentar o inimigo lá fora. O diabo está na porta ali te esperando. E muitas vezes, não quero te assustar, sabe como que ele está? Vem, querido, vamos.
Eu sei que você ouviu umas coisinhas aí, mas vamos, vem comigo. Vamos para a realidade. Vamos que eu vou te mostrar o que é a vida. Não fica essa história de perfeccionista, não. Que tem como vencer, para com essa loucura. Não tem como vencer, entra na realidade. Quantas vezes você já caiu? Para com isso, desilude disso, hein? Lembra da Hilux que você quer comprar daqui 100 anos. Está guardando R$10 por mês e sonhando com um negócio que é impossível. Amados, e eu quero dizer para vocês que não tem nada de errado comprar um Hilux. Tem nada de errado você ter uma casa boa. Tem nada de errado nisso. Eu acho que se Abraão vivesse nos nossos dias, a caminhonete dele talvez nem seria Hilux, talvez seria até uma outra. E poderia te assustar. O que precisamos ter é equilíbrio. A Bíblia fala que a riqueza é um dom. Só que a Bíblia também fala que a oração é um dom, a pregação é um dom, o louvor é um dom. Mas eu digo para você uma coisa, que eu tenho quase certeza do que eu vou falar. Pode ser que eu me engane em alguns aqui. Mas a maioria aqui, um dia na vida, já sonhou com o dom da riqueza. Já se esforçou para adquirir o dom da riqueza, já passou noites de sono estudando por causa do dom da riqueza, já passou, e o diabo nos engana, hein? Ele fala assim, não, veja bem, você quer isso aqui, mas é para dar uma qualidade de vida melhor para a sua família. Não é ostentação. Não é porque você quer só ter não, é a sua família, pensa na sua família. Aí nós damos coisas para nossas famílias, que são materiais, e não nos damos para nossa família. Para vocês que são mães, a melhor coisa que você pode dar para o seu filho é a tua presença. A tua presença é a coisa que teu filho mais quer. E vocês sabem disso. Você compra um carrinho de R$200 e ele brinca com a caixa. Com a caixa do carrinho. Meu filho lá em casa, eu nem compro brinquedo para ele, porque ele gosta de brincar com pauzinho, com pedra, vai lá. Você já reparou que você está andando com a criança, né? Aqueles que moram no sítio, você pega ali um galinho, uma florzinha, se ele está com um carrinho na mão, joga fora, já quer a florzinha da sua mão. Criança, o presente que ela quer é tempo de qualidade com o pai, tempo de qualidade com a mãe. E nós estamos acostumados a fazer o quê? Pegar os nossos filhos e jogar dentro de uma creche. Aí você trabalha, ganha bem, paga a melhor creche para o seu filho. Sabe o que está ensinando a ele? Sabe o que está ensinando para o seu filho ou não? Você está ensinando ele que quando ele ficar velho, ele vai ter uma boa faculdade que você pagou, vai ter dinheiro, vai fazer o que a irmã falou ali, vai pagar o melhor asilo para você. Papai me ensinou. Só que o que filho quer, o que pai quer é afeto. Afeto. Vamos avançar um pouquinho mais. Veja bem o que nós estamos consumindo, que está bloqueando o acesso de Deus ao nosso coração. Olha lá, traição é o que aparece na mídia e nas novelas, separação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, eu quero que vocês sejam muito sinceros, tá? O velho homem morreu, eu sei, mas quem aqui já assistiu muito novela? Quando, na novela, existia uma mulher que era assim, um doce, e um cara que era um diabo, mas era marido dela. Era marido dela. Qual era a torcida de vocês? Que esse cara se converta, Senhor. Que ele se torne um homem de Deus. Ou que esse cara morra. Ou que ela arrume outro homem. E aí ali sempre começa um lance, né? Chega alguém, começa a dar um presentinho, agradar, e aí nós ficamos na torcida. Ah, agora sim, agora ela vai ser feliz, ela merece. Amados, meu padrasto faltava quebrar a TV, de tão bravo que ele ficava. Ele brigava tanto com a TV que eu falava para minha mãe, mãe, ele vai quebrar. Meu padrasto é uma pessoa extremamente calma, não briga com ninguém, mas ficava tão bravo com o cidadão da TV lá que faltava quebrar a TV. Aquilo influenciava tanto a mente dele que faltava quebrar. E nós temos aí vários testemunhos de pessoas que quando buscou deixar de vivenciar Netflix, essas coisas aí, ficaram doentes. Você quer fazer um teste se você é escravo ou não? Eu vou te dar aqui uma dica. Vou te dar uma dica. Faz um compromisso, eu vou ficar um dia sem meu celular. Sem WhatsApp, sem tudo. Um dia. Um dia. Você vai entender se você é viciado ou não. Irmãos, eu tinha um tablet. Eu tinha 2. Eu comprei 2 tablets. Na época eu tinha uma empresa.
E para vender. Ah, agora eu tô chique. Eu chego lá, vou vender de tablet. Antes era de talãozinho, né? Tal. Aquele tablet quase acabou com o meu casamento. Aquele tablet quase acabou com a minha vida. Porque a minha cama agora é no cinema. Todo dia eu queria assistir coisas. Todo dia eu queria me alimentar de lixo. Consciente que não deveria. Mas contemplando aquilo que não devia. E orando a Deus, Senhor, quero ser um homem mais fiel. E o Senhor lá falar, filho, acaba com o tablet. Tal. E aí eu lembro que um belo dia, eu e minha esposa tivemos uma discussão. Por causa desse maldito tablet. E eu não aconselho vocês a fazer o que eu fiz. Eu aconselho vocês a venderem antes. Eu peguei esse tablet e pleft no chão. Quebrei o tablet. Daí ela falou assim, você quebra porque não é o seu, tal. Quebra seu celular. Peguei meu celular e plef no chão. Eu falei, me dá o seu. Plef no chão. Prejuízo danado uma vez só. Amados, salvou meu casamento. Salvou meu casamento. Ah, o irmão Kleber é radical. Veja bem, melhor arrancar a mão, o olho, mas entrar no céu. Você entende? Às vezes você não vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. Vivendo do lado da tentação. Então tira a tentação do seu lado. Tira a tentação do seu lado. Fuja da tentação. A palavra de Deus fala, resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. Tiago 4,7. Resista. Sujeitai-vos a Deus, obrigado. Obrigado. E ele vai fugir de vós. Olha lá esse texto aqui. Agora vocês vão começar a entender mais o porquê que isso tem a ver com vida no campo. Olha lá. Os nervos do cérebro, que se comunicam com todo o organismo, são os únicos instrumentos pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e afetar sua vida mais íntima. Então, lembra um pouco desse texto agora, mas deixa eu voltar aqui só um pouquinho, que nós temos que falar aqui o que nós estamos comendo. Olha lá, olha o que nós estamos se alimentando. Traição, separação, violência, sequestro, assaltos, terrorismo, corrupção, morte, competição, futebol, vaidade, sensualismo, cerveja, mentira, novelas, filmes, tragédias, medo, protesto, crise, greve, homossexualismo, refugiados, consumismo, shows, e aqui continua. Poderíamos falar aqui pornografia, música e tal, e é grande. É grande. Se você for avaliar ali a lista do diabo de ofertas para você, é gigantesca. E às vezes você está se alimentando com alguma dessas, ou você tem um kit completo. E aí você vem num congresso como esse, escuta mensagens poderosas como esse, mas sua vida não muda. Quando você sai lá fora, você não tem força para poder vencer. Por quê? Porque você continua fazendo as mesmas coisas. Eu e você precisamos mudar. Quando Paulo aceitou Cristo definitivamente, ele não foi no Sinédrio, não. Ele não foi lá para poder ouvir a argumentação. Na primeira vez, a Ellen White é muito clara, quando ele viu Estevão sendo apedrejado e morrer, fala que aquilo tocou ele ficou perturbado com aquilo, mas fala que a influência dos seus líderes tirou ali o desejo de Paulo aceitar Jesus. E por isso que foi necessário Paulo cair do cavalo e ficar cego e ficar com um espinho na carne até o fim da vida. Você entende que às vezes você não precisa passar por uma prova que você vai passar por causa do seu coração endurecido, por causa que você não tem aceitado Jesus? Então, olha o que esse texto fala. Os nervos do cérebro, que se comunicam com todo o organismo, são os únicos instrumentos. Agora, vamos ser aqui racionais. Se eu e você, que somos falhos, que não somos inteligentes, entendemos que se o único caminho é os nervos do cérebro para poder me comunicar a Deus, então se eu quebrar esse caminho, ou se eu pelo menos congestionar esse caminho, não tem como Deus se comunicar. Então o que eu ia fazer? Eu vou atrapalhar esse caminho. Eu vou congestionar esse caminho. Eu vou destruir esse caminho, porque se eu destruir esse caminho, Deus não tem acesso ao coração do homem e o homem está na minha mão. É isso o plano do diabo. Por isso que vocês têm todos aqueles entretenimentos e muito mais na cidade. Ah, mas no campo tem. Claro que tem. Mas é muito menos do que aquilo lá. E olha esse outro texto. E esse outro texto, quando eu li, falei, uau, obrigado, Senhor. Olha só,
O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios também. Por que que Deus quer que nós vamos para o campo? Para produzir o quê? A sua própria provisão, o seu próprio alimento e para o caráter ser transformado. Irmãos, está revelado o mistério. A Ellen White fala assim, que nós devemos plantar o nosso alimento e deixar o alimento carne. Ela fala dessa maneira. O que ela está querendo ensinar? Você precisa de uma alimentação mais saudável, porque a sua alimentação está embotando a sua mente. Essa palavra? E você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Então você tem que ter uma alimentação mais saudável. Aí Deus fala assim, você tem que morar num ambiente mais saudável, porque a sua visão, o que você contempla, de forma incondicional, porque você está ali, você não está forçando para ver aquilo. Às vezes é um painel, às vezes você vê uma pornografia escancarada na sua vizinha. Irmãos, é imperceptível, você vai sendo contemplado, você vai contemplando e vai sendo transformado. E quando você nem percebe, você está fazendo aquilo que você detestava. Você está defendendo aquilo que para você é uma verdade pura. Por quê? Porque você está se alimentando daquilo que Deus pediu para você não se alimentar. Tanto o alimento físico como o alimento mental. E olha esse texto agora. Pelo contemplar, nos transformamos, alimentando pensamentos impuros. O homem pode, de tal maneira, conduzir a mente que o pecado que uma vez lhe repugnava, tornar-se-lhe-á agradável. Olha, isso para mim é assustador. Aquilo que eu odiava, aquilo que eu tinha como pecado absurdo, se eu não vigiar, eu vou começar a olhar aquilo como agradável. E sabe o que eu vou falar? É relativo, irmão. Não é bem assim. Você está entrando para o perfeccionismo. Irmão, é conselho. E eu quero dizer um negócio para você sobre o conselho. Alguns já ouviram falar sobre isso aqui. Mas eu quero dizer para você novamente isso aqui. Se você estivesse inserido, ou vamos colocar aqui, não você, mas vamos colocar que existe um matrimônio, um casamento. E dentro desse matrimônio, o homem chega em casa e aí a esposa fala para ele assim, amor, lava a louça para mim. E aí ele olha para ela e fala assim, se eu não lavar, é motivo de divórcio? Daí ela fala assim, ué, é lógico que não, então não vou lavar. Aí passa outro dia, aquele homem chega em casa, senta no sofá, tranquilo, e a esposa está exausta, cansada, com os filhos no colo, às vezes com o nariz escorrendo, gripado, igual muitos de vocês ficaram aqui. E aí ela fala assim, amor, ela faz uma vozinha assim de exausta, faz a janta. E aí ele pega assim, igual ela, é motivo de divórcio? Daí ela fala assim, não, então não vou fazer, amor. Vocês acham que esse casamento tem condição de dar certo? Sim ou não? E por que vocês acham que o nosso casamento com Deus dá certo? Sendo que quando Deus traz para nós uma mensagem, nós falamos assim, Senhor, é princípio ou conselho? Ah, é conselho. Então não vou seguir não. Senhor, é ponto de salvação? É princípio ou conselho? É conselho. Não, então não quero não, tá? Irmãos, é impossível você viver num relacionamento onde você quer dar o mínimo possível. O relacionamento você tem que se doar, dar o máximo, porque Jesus, ele deu o máximo por você. Porque Deus, ele deu o melhor do céu para você e para mim. Então nós temos que dar o nosso melhor para ele, porque o nosso melhor ainda é nada. É nada. Não temos que ficar perguntando, é conselho, não, é princípio, não, é conselho. Conselho de Deus, nós seguimos. Nós seguimos. Veja bem, nós somos a igreja, nós estamos vivendo no período de quê? Laodiceia. Qual que é o princípio, ou seja, qual é o decreto para Laodiceia? Existe algum? Aconselho-te. Aí você aceita ou não, a escolha é sua. Entende? Temos que parar desse negócio. É conselho, não é conselho, é conselho, não é conselho, é de Deus? Então eu aceito. Ponto. Esse tem que ser a nossa visão. Olha esse outro texto. Deixa eu só me achar aqui. Vocês estão comigo até aqui?
Estão entendendo? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Bom, deu um problema ali, mas nós vamos continuar no celular. Ó. Vão ressignificando aí tudo já na mente. Vão lembrando. Não, quando chegar na cidade, eu vou ter que mudar algumas coisas. Ô, Vanessa, acho que deu piti aqui mesmo. Mas é assim. Sempre que a mensagem está mexendo com um, com o outro, com nós, o inimigo quer dar um jeito de parar com o negócio. Mas ele não vai sair vitorioso aqui, não. Eu vou ler para vocês aqui. Ó, olha esse outro texto. Está na Revista dos Arautos. Diz assim, olha. Ouvi a voz de Deus por meio do apóstolo Paulo. Isso aqui é para nós fazer referência naquele texto que nós acabamos de ler. Que o texto mostrou para mim e para você que aquilo que nós achávamos que era um pecado grave, nós passamos a olhar como relativo. Não faz tão mal assim. Olha o que o texto fala. Ouvi a voz de Deus por meio do apóstolo Paulo. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ló percorreu a planície com passos mal dispostos e lentos. Mesmo o anjo pegando Ló pela mão e buscando tirar Ló, Ló saiu, vamos usar o palavreado de hoje, emburrado. Senhor, tantos anos aqui, tanto difícil que foi, saiu emburrado. Passos mal dispostos. Não era desejo e vontade de Ló de sair da cidade. Creio que Ló, naquele momento, se conversasse com ele, não, Senhor, tem misericórdia do povo de Sodoma. Enfim, por quê? Porque se entrou em contato com o pecado. O pecado se tornou imperceptível na vida de Ló. Agora, Ló era um pecador? Ali dentro? Ló cometia os pecados que eles cometiam? Não, não cometia. E Ellen White fala assim para nós, Vida no Campo, penúltima página, que Ló fazia ser ouvido, vou falar com minhas palavras, tá? Ló fazia ser ouvido a voz de Deus em Sodoma. Ou seja, Ló era um representante de Deus ali. Poderíamos dizer que Ló era o presidente da associação de Sodoma. Então Ló gerenciava, e com isso eu não estou querendo fazer comparação com a igreja, tá? Só aqui para dizer para vocês que Ló era o representante daquele local. E ele era um homem temente a Deus, ele era um homem de Deus. E Deus fala para ele assim, Ló, você poderia ter feito tudo o que você fez em uma distância de Sodoma. Se você tivesse ficado de uma distância de Sodoma, a sua família teria se salvado, Ló. A sua família inteira se perdeu. Por causa do seu procedimento, por causa das suas ações. Ló entrou em Sodoma, irmãos, e a primeira vez que ele viu um homem andando de mão dada com o outro, ele quase caiu. Porque ele era um servo de Deus Altíssimo, ele era sobrinho de Abraão. Ele adorava o Deus que Abraão adorava. Quando Ló começou a ver aquilo que aquela cidade cometia, ele ficava pasmo. Mas com o tempo, a contemplação vai fazendo que você veja aquilo com outros olhos. Já não é tão grave mais como eu imaginava que era. E é por isso que eu e você estamos perdendo aquela pureza de caráter. Porque estamos contemplando o que o diabo quer que nós contemplemos. Tá? Por tanto tempo se havia associado com operadores do mal, que não pôde ver o seu perigo, até que a esposa ficou para sempre na planície como uma estátua de sal. Outro texto agora. Agora vai mudar um pouco aqui a situação. Porque nós vimos agora que pela contemplação, você sai da pureza e vai para o pecado. De forma imperceptível, tá? Não é assim, de uma vez. A serva do Senhor fala que para sair da pureza, para descer para a impureza, é algo que leva tempo. É imperceptível. E para sair também do buraco, para subir para a pureza, também é algo que leva tempo. É imperceptível. Olha o que diz. Mas a decisão tem que ser hoje. Porque você falar assim, não, é imperceptível, eu vou esperar só para aqui 1 ano. Não. Você não sabe se vai estar vivo daqui em meia hora. Olha esse outro texto. As ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar. Veja, tem bênçãos para aqueles que querem a bênção. Aqueles que não querem a bênção não vai receber. E além dele não receber, muitas vezes ele vai influenciar você para não receber. Porque nós estamos a todo momento influenciando e sendo influenciado. Por isso que nas mudanças da minha vida, que eu mudei de local para local, Deus está no céu, sabe o que eu vou falar agora? Eu pensava assim, quem vai ser as pessoas que vai estar próximo de mim lá? Eu sei que ia ter muitas pessoas que
do mundo que não ia me ajudar. Mas eu falava assim, pelo menos uma família ou outra tem que estar ali que eu posso confiar. Pessoas que eu posso confiar na minha espiritualidade. Que se eles olharem para mim e falar, Kleber, você está se desviando. Volta para o caminho. Porque nós precisamos de ter pessoas assim perto de nós, né? Então veja, ó, as ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus. Olha agora, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Amém, irmãos? Se nós contemplarmos a Deus, nós vamos ser transformados na mesma imagem de Cristo. Agora, se nós contemplarmos as obras do diabo, nós vamos ser transformados à mesma imagem dele. Obrigado, Vanessa. Já estamos partindo para o fim. E esse outro texto diz assim, agora tem aqui, né? Irmãos e irmãs, é pela contemplação que somos transformados, fixando-nos no amor de Deus e nosso Salvador, mediante a contemplação da perfeição do caráter divino e reivindicando a justiça de Cristo, como sendo nossa pela fé, havemos de ser transformados à mesma imagem. Glória a Deus por isso. Existe esperança, existe oportunidade para você. O que você precisa fazer é tomar uma decisão ao lado de Cristo. E por que é importante essa mensagem para nós, irmãos? Porque a palavra de Deus fala que na cidade, onde você contempla as obras do diabo, você vai imperceptivelmente sendo moldado por aquilo. E quando você se coloca num local onde você contempla as obras de Deus, você vai sendo moldado para aquilo. E é isso que Deus quer. Por isso que existe a vida no campo. Porque Deus quer transformar a sua vida. Porque Deus quer transformar o seu caráter. Por isso que existe a alimentação, do qual é vegetariana, para o seu estômago ficar mais leve, para a sua mente ficar mais lúcida. Veja, nós adventistas não somos os únicos que são vegetarianos, não. Por ao contrário, é uma vergonha. Nós, a maioria, não são. Olha, quando você olha lá para os espíritas, e para essas pessoas aí que, né, não quero aqui entrar nesses méritos, mas Candomblé, nem sei falar esses nomes doidos aí, a maioria são vegetarianos. Por quê? Para ter comunicação com as coisas das trevas ou com as coisas do céu, você precisa ter uma mente lúcida. Aqui, alguns de vocês já devem ter ouvido o testemunho de um rapaz que se converteu e ele foi criado na África para ser lá o chefão dos bruxos lá. E ele conta que era exigido uma alimentação saudável para não ter um estômago embotado e uma mente cansada, embotada. E nós, irmãos, o que estamos fazendo? Entenda uma coisa, queridos. Todos aqueles que estão relativando a palavra de Deus vão se perder e vão levar outras pessoas consigo. Nós temos que ser atalaias. Nós precisamos erguer a nossa voz e pregar o Evangelho. Ou nós somos representantes de Deus na terra, ou nós vamos ficar se escondendo. Nós não podemos se esconder. Nós temos que pregar o Evangelho. Agora, depois de pregar o Evangelho, o que você precisa ter é equilíbrio. O que eu digo para vocês aqui, sem nenhum peso na minha consciência, sem achar que estou sendo profeta do caos, ou uma pessoa que traz aí coisas que não pensa, a verdade sempre tem que ser pregada, mas ela tem que estar alicerçada no amor. Porque dessa maneira você vai pregar a verdade, mas vai ser equilibrado com a pessoa que vai poder aceitar ou rejeitar a verdade que você pregou. Vocês entendem? O pastor Benjamin colocou, nós temos que discutir ideias e não pessoas. Ideias e não pessoas. Mas nós discutimos sempre pessoas. Quando a pessoa não concorda comigo, eu me afasto dela. Eu já chamo ela de perfeccionista ou de apostatada. Essa não é a mensagem de Deus. Quando Jesus pregava, não existia segregação. Vocês me entendem o que eu estou falando? Ninguém está entendendo? Ou todo mundo está entendendo? Não existia segregação. Os pecadores olhavam para Cristo e não viam Cristo como o santarrão, o melhor. Eu não vou nem chegar perto daquele ali, porque senão eu vou ser já consumido. Já os fariseus eram assim. Os fariseus eram assim. Veja, um leproso chegou e tocou em Jesus e as pessoas,
E agora? E Jesus tranquilo. Sabe por quê? Porque é Jesus que transmitiu pureza para o leproso, e não o leproso que transmitiu impureza para Jesus. É isso que eu e você temos que fazer, amados. Você está entendendo? Kleber, você está falando aí uma heresia. Tem que pregar o evangelho na cidade. Irmãos, o maior exemplo nosso, e com isso aqui eu quero usar de cautela, é Enoque. Ellen White fala assim: existe Enoques em nossos dias. Nós somos representantes de Enoque, de Elias e de João Batista. Quando você olha para a vida de Enoque, você entende como tem que ser a tua. Enoque, quando Ellen White fala de postos avançados, que é o que ela diz que nós temos que ter, morar no campo e evangelizar as cidades, ela diz assim, que Enoque morava no campo e de tempo em tempo ele ia até na cidade para evangelizar as pessoas. Mas ele evangelizava um tempinho e já corria para o campo. Por quê? Porque ele se sentia com medo de cometer as mesmas coisas que os filhos de Sete cometeram quando se associaram com os filhos de Caim. E por que você pensa que com você vai ser diferente? Sendo que aqueles homens eram extremamente mais inteligentes do que nós. Extremamente, inúmeras vezes mais inteligentes do que nós. Capacidade física, capacidade mental, capacidade intelectual. Muito mais. E ele não se sentia seguro. Aí tem lá o Kleber, no último século, a raça mais débil, mais fraca. Eu sou forte, Senhor, pode confiar, deixa comigo. Deixa que eu vou dar conta do recado. Amados, presunção. Presunção. Eu sei que não é de muito falar que se faz ser ouvido. Mas eu espero que Deus possa ter alimentado vocês. Meu maior desejo, minha maior vontade é desfrutar do céu com vocês. E eu mais uma vez falo, campo não vai salvar ninguém, mas campo é uma ferramenta para ajudar a salvar. Entenda isso. Se você quiser viver o luxo, se você quiser viver e contemplar as coisas que são saborosas na boca, mas são amargas no ventre, você vai contemplar, mas você não vai herdar a vida eterna. Quando a serva do Senhor fala assim, que de 100, nenhuma família é beneficiada, ela não está ali relativando as coisas, não. Quando a palavra de Deus fala assim, a minha mensagem é, tirai vossas famílias da cidade, como guardadores do mandamento de Deus, tirai, tire, se consagre. Agora, para que Deus quer levar nós para o campo? É para aquilo que nós entendemos ali, refletir a imagem de Deus. Ter o nosso caráter transformado. Se você está morando no campo, mas a sua vida não mudou, tem algo de errado. Você só mudou de ambiente e vai se perder da mesma maneira. Entenda uma coisa, e onde eu conversei com várias pessoas isso daí. Vida no campo é o exterior. Alimentação, exterior. Vestuário, exterior. É importante? Extremamente importante. Mas quando você muda o exterior e o interior está podre, não vai resolver. Você tem que se converter. E como, Kleber? Como que eu posso me converter? Como que eu posso encontrar o caminho? Existe uma receita? Existe. Cristo Jesus. Entrega o seu caminho a Ele, confia nele e Ele tudo fará. As montanhas de problemas que hoje têm impedido o seu avanço, elas vão ser destruídas. Davi, quando ele chegou frente ao gigante ali, claro que ele ficou, não, olha o tamanho do homem, mas o meu Deus é maior do que ele. Entenda, a serva do Senhor fala que o céu está todo à disposição para nós, e os anjos ficam pasmos, como que nós temos tudo à disposição e não pegamos, e não clamamos, e não oramos, e não temos comunhão com Deus, e não temos relacionamento com Deus, e não dobramos os nossos joelhos. Irmãos, nós somos ruins por natureza. Eu sei que você tem lutado contra alguma coisa que você não tem conseguido vencer, que você entende que precisa vencer, mas que você ainda não conseguiu, e o diabo sempre fala para você, tá vendo? Não vem não vem querer falar de vida no campo não, olha só isso aqui, você está errado. O diabo joga na sua cara, ele esfrega na sua cara, irmãos. Ele esfregou na cara de Martinho Lutero, e Martinho Lutero falou assim, tudo verdade, assina embaixo. Só que eu vou dizer uma coisa para você, o sangue de Cristo me lavou de tudo isso daí. De tudo.
Então não importa onde você está hoje, mas importa você confiar que Deus pode tirar de onde você está e levar para um lugar muito melhor. Veja, não se contente com o comum da vida, porque aí você não vai experimentar o extraordinário de Deus. Deus quer usar a vida de cada um de vocês aqui, irmãos. Não importa se você tem 10 anos ou se você tem 90 anos. Deus não precisa de uma jornada de 20, 30 anos para levantar um homem, não. Deus levanta um homem com poucas horas. Basta você clamar de onde você está e Ele vai te usar. Deus quer usar você, Deus tem um plano para você. Irmãos, eu não posso finalizar essa mensagem sem dizer o que Deus quer dizer para você. O que Deus quer dizer para você hoje é: filho, vem para a casa do Pai. O que Deus quer dizer para você hoje é: filho, eu sei que você está dentro da casa, mas você está perdido. Você não se encontrou ainda. Você não sabe qual é os melhores caminhos para você trilhar. Ou agora você sabe, mas não tem força para trilhar esses caminhos. Mas eu estou aqui de braços abertos. A palavra de Deus fala: sejam salvos todos os termos da terra. E Cristo está de braços abertos, sim, falando: vem, vem. No grande conflito que nós estamos inseridos, amados, o único que se importa com você é Cristo. O diabo não se importa se você está do lado dele ou em cima do muro. Ele só se importa se você não está do lado de Cristo. Então, se você estiver em cima do muro, a voz de Cristo para você hoje é: fala, vem para o nosso lado, vem para cá. O diabo, ele não está nem aí, porque o muro é dele. O muro é dele. E eu finalizo essa mensagem contando uma pequena experiência para vocês. Uma vez, uma mãe, ela foi com uma menininha em um parque. E quando ela chegou naquele parque, aconteceu um negócio muito interessante. Ela estava ali, curtindo, com a sua filha, com a sua família, contemplando ali aquelas coisas, feliz com a menininha. E de repente chegou uma pessoa e deu 2 maçãs para a menininha. 2. E aí ela olhou para aquilo e falou assim: nossa, uma ótima oportunidade de eu ensinar algo para minha filha. Esse é o momento. Essa é a hora. E aí ela chegou para a menininha assim e falou: filha, você está entendendo que eu e você somos 2? E que você tem 2 maçãs? E a menininha falou assim: nós temos 2 maçãs, eu e a mamãe somos uma. Filha, que sorte, né? Você ganhou 2 maçãs, mas você só tem uma boquinha. Da menininha: mamãe, que sorte a minha. E ela continuou falando: filhinha, eu estou com tanta fome e essa maçã deve estar tão saborosa. Mamãe, essa maçã está muito saborosa. E a menininha com as maçãs na mão. Então a mamãe dela pegou e falou assim: filhinha, dá uma maçã para a mamãe. E aquela menina teve uma reação assim que a mãe ficou pasma. A menininha pegou uma maçã e tchau, nhau, mordeu. E pegou outra maçã também, mordeu também a outra maçã. Aí a mãe dela já ia dar uma bronca, já ia brigar com ela, quando de repente ela esticou a mão e falou assim: mamãe, essa está mais doce. Amados, é isso que Jesus está fazendo comigo e com você. Ele está dando o lado da maçã que é mais doce. Ele está dando o lado da maçã que vai restaurar as suas energias físicas e espirituais. E sabe o outro lado? Está envenenado. O outro lado vai te matar, vai te destruir. Então o que Cristo tem feito comigo e com você nesta manhã é oferecer a maçã mais doce. E nesse momento, eu gostaria de convidar cada um de vocês que nós possamos dobrar os nossos joelhos e clamar ao nosso Deus para que Ele dê discernimento para nós aceitar a maçã mais doce. Melhor, aqueles que tiverem desejo de se prostrar no altar do Senhor, entregar a vida ao Senhor. Esse é o altar, esse é o momento. Você não está se entregando, não vai se entregar porque você está vivendo em pecado, mas porque você quer viver uma vida melhor, porque você quer viver o extraordinário de Deus. Então, amados, vem para os braços do Pai. Vamos juntos como uma família. Vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos clamar a Deus por força, por vigor, por entendimento, por discernimento, por Ele mostrar para nós o que nós devemos fazer, se mudamos, se não mudamos, se vamos ou se não vamos, se
educamos o filho de uma maneira, se educamos o filho de outra, se colocamos os filhos em tal lugar, se colocamos em outro, se trabalhamos de uma forma, se trabalhamos de outra, Deus vai mostrar para nós qual é o melhor caminho. E eu digo para vocês que a melhor escolha foi o que vocês fizeram nesse momento. Trazer vocês e a própria família no altar do Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, que está nos mais altos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de passarmos esses momentos tão felizes com os nossos irmãos, de entendermos que o plano do Senhor é muito maior do que os nossos planos. E queremos suplicar nesse momento que o Senhor nos ajude para que os nossos planos não venham impedir os planos do Senhor em nossa vida. Senhor, limpe e lave a nossa mente. Tire, Senhor, tudo aquilo que tem impedido o acesso do Senhor no nosso coração. Visita a nossa vida, cure e sare as nossas feridas. Senhor, ajude que possamos perdoar aqueles que precisamos perdoar. Ajude que possamos reconciliar com pai, com mãe, com esposas, com filhos. Pai, que possamos ser como Jesus, que possamos ter a verdade em nossos lábios, mas a lágrima nos olhos na fala. Que quando abrimos a boca, que nós possamos trazer vida e esperança para as almas que estão sendo destruídas pelo diabo. Por favor, Senhor, que o Senhor possa dar força e vigor para cada irmão que veio aqui nesse congresso, que ao eles voltarem para o seu lar, que o Senhor possa ser o escudo protetor contra as armadilhas do diabo e que eles possam sair mais do que vencedores em qualquer luta e qualquer batalha. Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor é soberano e poderoso e o Senhor deu o seu Filho, o seu único Filho para morrer em nosso lugar e para abrir o caminho para a vida eterna. Nos ajude, Senhor, não queremos ficar neste mundo, não queremos ser somente ouvintes, mas queremos praticar as obras da graça, queremos praticar as obras que o Senhor um dia praticou também, quando esteve aqui entre nós. Cuide de cada irmão que está aqui presente, que tem sofrido perseguições em suas igrejas, que eles possam se sentir firmes e fortes, como foi Elias e aqueles homens que não dobraram os joelhos a Baal. Mas que também, Pai, eles possam dizer e clamar em alta voz, possam pregar a verdade como Elias pregou e ter a humildade de, na hora necessária, estar na frente da carruagem, puxando o cavalo debaixo de chuva e carregando aqueles que muitas vezes criticaram. Pai, que a transformação venha a ser genuína e venha a ser verdadeira. Nós sabemos que João, que era considerado como discípulo do trovão, um homem briguento, um homem rude e grosseiro, um homem vingativo quando injuriado, como a serva do Senhor fala. A serva do Senhor relata que no fim da sua vida, quando se olhava para João, era difícil discernir se era João ou se era Jesus. Que transformação, Pai! Que transformação através da contemplação, através da entrega, da fé, do amor e da perseverança. Clamamos isso ao Senhor neste momento. Que o Senhor possa conduzir cada um de nós, em nome ou no nome santo de Jesus. Amém. Amém.